Glória a Deus. Graça e paz, mulheres. Amém? Amém. Estamos juntas aqui de novo. Que bom estar com vocês novamente. Hoje à noite eu prometo que eu vou ser um pouco mais breve. Acho que pela manhã eu terminei me estendendo um pouco. Gente, eu estou mais lenta do que o normal. Eu já estou grávida de 6 meses e eu já estou bem na minha reta final de compromissos. Então, acredito que eu estou um pouco mais cansada do que normalmente eu sou. Eu tenho muito gás, muita energia. Meu marido disse que eu passei na fila da energia no céu mais vezes do que todo mundo. Mas eu estou realmente sentindo um pouco, né? Estou pedindo muita graça a Deus para terminar essa semana, assim, essas 2 semanas ainda que me faltam. Estou indo com muita responsabilidade em todos os lugares, com muito amor também e graça do Espírito Santo que tem me ajudado e me sustentado. Mas eu queria conversar ainda mais um pouco com vocês sobre esse tema tão especial que nós estudamos. Hoje pela manhã eu falei sobre Esther e sobre como é o comportamento de uma mulher equilibrada, de uma mulher que sabe enfrentar desafios, tempestades e se manter firme, né, e agir conforme os princípios da palavra de Deus. Hoje eu quero trazer uma mensagem mais prática, né, como amarmos com paciência e sermos tranquilas, né, de maneira prática à luz da palavra. Amém? Você pode orar comigo? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigada, Pai. Mais uma vez estamos aqui na Tua casa porque Te amamos, porque Te desejamos, porque queremos ouvir Tua voz. Cada mulher aqui tem um coração sedento de aprender, de ser melhor, de crescer. Todas nós queremos ser melhores daquilo que somos e sabemos que o Senhor nos aperfeiçoa e nos capacita para isso. Ensina-nos os Teus caminhos, a Tua palavra, que possamos ser um exemplo de uma mulher em todas as áreas, em todos os aspectos, com o equilíbrio do Teu Espírito Santo. Nós Te oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém. Quantas mulheres equilibradas nós temos aqui hoje? Glória a Deus. Eu me apresentei, acho que todos vocês já estavam pela manhã, não foi? Não? Teve gente que veio hoje? Levanta só à noite. Eu me apresentei, me chamo Thalita, sou pastora na Igreja do Amor, em Paulista, Pernambuco. Eu até coloquei aí a foto da minha família, apresentação. Se tiver, coloca. Se não tiver, não tem problema, não. Mas se você quiser conhecer um pouco mais do que Deus tem feito lá, né, em Recife, né, no Grande Recife, é só acessar as redes sociais, @pastora Thalita Pereira, escrito mesmo, pastora, e nós vamos caminhar juntas. Hoje foi um dia, muitas emoções para mim, e eu estou grávida. Então, gente, é uma mulher grávida, você não tem noção. Passa uma propaganda de sabão em pó, a gente está chorando, não é? A gente fica mais sensível. E eu ouvi muitas histórias muito especiais de muitas mulheres aqui. E confesso que foi realmente, assim, algo especial de Deus para o meu coração. Saber que, assim, de uma maneira, né, a dor que a gente viveu, tantas outras pessoas também estão vivendo. Também viveram, né? E também, por causa de Jesus, estão superando. Como é bom, como é lindo ver que Jesus sustenta todos nós, não é? Ele nos ama com sua graça, com seu amor infinito. Ele está ali, ó, carregando a gente no colo, nos ninando, nos abençoando. E eu fui muito abençoada. Hoje eu vou ler alguns textos, não vou ficar num texto só como foi pela manhã em Esther. Então, eu queria que você só anotasse, se você puder, né? Se você anota no celular, na sua agendinha, no seu planner. E depois, com calma, você pode ruminar em casa, ler mais uma vez. Só para a gente não perder tempo, a gente ser mais prática e ninguém ficar cansada. Amém, gente? Glória a Deus. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 4, versículo 8, você pode ouvir. Diz assim: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 5 diz: o amor não se ira facilmente. Sabe, todos nós somos seres emocionais, relacionais. E eu acredito firmemente que a chave para vivermos uma vida equilibrada, além de tantos princípios que a Bíblia nos expõe, é vivermos uma vida de amor. É fazermos do amor o nosso estilo de vida.
é vivermos pensando em amor, agindo em amor, falando em amor. Dessa maneira seremos equilibradas. Porque a Bíblia diz que o amor não se ira com facilidade. O amor não se ira facilmente. E quando nós não conhecemos a Deus, não conhecemos o amor. Mas por conhecermos a Deus, temos sim o amor e podemos amar com o amor que Jesus nos ama. Mas por sermos seres emocionais e relacionais, nós não temos somente o amor. Né? Eu costumo dizer que quando recebemos o Espírito Santo, a gente recebe o pacote completo. Já viu que tem mulher que fica assim, Deus, me dá domínio próprio, me ajuda, né? Me ajuda a controlar meu temperamento. Eu fico, não fica pedindo domínio próprio a Deus, você já tem domínio próprio. Não é? É como uma bolsa. De quem é essa bolsa da Louis Vuitton aqui? A pastora vai me dar agora, vamos lá. Gente, a pastora Ellen está me dando a bolsa dela, tá? Ela não sabe não, mas ela está me dando, de brincadeirinha, viu, pastora? Fica calma. E está pesada. Gente, já pensou se a pastora Ellen chegasse para mim assim, essa bolsa é sua, pastor? Ai, que legal, não é? Glória a Deus. Vamos ver o que eu ganhei? Ganhei uma garrafinha de água. Ganhei um diadema. Tem uma carteira aqui também. Se a pastora Ellen me der a bolsa dela, vai me dar tudo que tem dentro. Porque ela me deu a bolsa. Se ela quisesse só dar sua bolsa, ela tinha que tirar as coisas de dentro. Tinha ou não tinha? Da mesma forma é com o Espírito Santo. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, a gente ganha o Espírito Santo. Se a gente ganha o Espírito Santo, a gente ganha tudo que tem dentro dele. E quais são os frutos do Espírito? Paz, amor, longanimidade, benignidade, domínio próprio. Então, deixa eu te dizer, para de pedir domínio próprio, você já tem. O Espírito Santo está em você, a bolsa, Deus te deu o pacote completo. Você só precisa praticar o que você já tem, amém? Entendeu agora, gente? Estou brincando, viu, pastora? Vou devolver sua bolsa, perdão pela invasão. Foi pelo bem. Então, nós precisamos entender que nós temos muitos sentimentos em nós. Temos o amor, temos longanimidade, tantos outros. Mas a gente também tem a raiva. Gente, a raiva não é um sentimento ruim. Não é. Tem gente que está agora ficando feliz. Não. Todo mundo aqui tem raiva. Por quê? Porque ninguém é um pé de alface aqui. Sem sentimento. Se você disser que não sente raiva, minha filha, eu vou dizer, minha filha, tem alguma coisa errada, vá para o médico agora, que eu estou achando que você não é normal. Todo mundo sente aqui, nunca sentiu uma raiva, gente, na vida. Se brincar, todo dia a gente sente uma raivazinha, não sente? O problema não está na raiva. O problema está na maneira como nós administramos a raiva. O problema está como nós colocamos ela para fora. Por quê? Nós precisamos aprender a controlar nossa raiva com sabedoria. Porque uma raiva bem utilizada, ela pode ser até um trunfo. Não é? Você está com raiva porque você está acima do peso. Agora eu vou me controlar. Não é? Agora eu vou cumprir aquela dieta que já me passaram há muito tempo, eu nunca fiz. Você fez uma boa ação com sua raiva. O problema é que a gente pega a raiva e está se achando gorda, aí a gente xinga a gente, diz que a gente está feia, horrorosa, usou errado. Deveria usar da maneira certa, né? Para fechar a boca. Não é verdade? Todos nós temos sentimentos. E quando a gente fala de equilíbrio, uma palavra que me vem muito na mente é isso, é raiva. É a maneira como nós controlamos a raiva. Esse sentimento. Geralmente, um momento de desequilíbrio na nossa vida é porque a gente não sabe administrar. Aí a gente se ira com facilidade e expõe a ira de maneira errada. E como é que a gente pode viver de maneira a ter uma vida equilibrada, de forma prática? Primeiro, nós precisamos entender que nós somos maiores que o nosso sentimento. Diga assim, eu sou maior que o meu sentimento. A Bíblia diz em Provérbios 29, versículo 11, diz assim, o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. O sábio domina-se. Todas nós temos como nos controlar. Por quê? Porque somos maiores do que o nosso sentimento. Mas você já percebeu que desde criancinha a gente já ouviu muitas pessoas dizendo assim, tem coisa que não dá para controlar? Você já ouviu essa expressão? Não, tem coisa que não dá para aguentar. Tem situação que não dá para engolir. Né? Paciência tem limite. A gente está cansado de ouvir isso. Isso tudo é mentira do diabo. Tudo tem limite
Sim, e tem controle nosso. Por quê? Porque nós somos maiores do que o nosso sentimento. Mas a gente aprendeu durante muito tempo que tem coisas que a gente não consegue controlar. E nós podemos controlar, sim, todas as coisas. Sabe qual é o nosso grande problema? A gente dá muita desculpa e pouco resultado. E se a gente fosse tão boa em dar resultado como a gente tem em dar desculpas, né, a gente já tinha feito uma revolução onde nós estamos. A gente só quer um dedo para dar uma desculpa, explodir e dizer que a gente tinha razão. É ou não é? Gente, uma criança já sabe fazer isso. Minhas filhas já sabem. Ah, não, mãe, mas foi por que isso? Ela já sabe dar explicação porque ela explodiu de raiva da maneira inadequada. E nós precisamos entender, antes de mais nada, que nós somos maiores do que o nosso sentimento. E nós temos muito mais controle do que nós podemos admitir. Nada pode fazer você ficar fora de si. A escolha é nossa. Nada, nada, nada. Né? Você pode dizer assim, nem nas coisas pequenas, nem nas coisas grandes. Nós temos o Espírito Santo. E nós somos maiores que o nosso sentimento. A gente vai sofrer, vai. A gente vai ter frustrações na vida, vai. Pode ter até momentos que o nosso corpo não aguente. Né? Às vezes uma pessoa desmaia. Existem situações como essa. Mas nós temos o controle. E nós precisamos nos precaver em relação a isso. Por quê? Porque nós podemos controlar o nosso coração. A nossa fé e a nossa mente estão acima dele. A nossa fé e a nossa mente estão acima das nossas emoções. Então, em primeiro lugar, você precisa entender que você é maior do que o seu sentimento. Para de ficar dizendo assim, ai Deus, me dá domínio próprio, eu não tenho. O Senhor deu a fulano e não deu a mim. Não, todas nós temos. Agora, umas usam e outras não. Não é? Nós precisamos ser aquelas que usam. Por quê? Porque somos maiores do que o nosso sentimento. Quando algo vier para te perturbar, para tirar a tua paz, para te destruir, você precisa pensar, eu sou maior do que o meu sentimento. Minha fé, minha mente e o Espírito Santo na minha vida me dá controle para administrar essa situação. Porque senão, se você se entende como uma pessoa fraca, se você se vê como alguém que não consegue dominar, o que é que você vai fazer? Você vai gritar. Você vai puxar os cabelos, você vai jogar o celular no chão, não é? Você vai dar uma surra nos seus filhos. Tudo porque você acha que você não consegue controlar-se. E todas nós podemos, sim, nos controlar. Por quê? Porque somos maiores do que o nosso sentimento. Outra questão muito importante para aprendermos a sermos equilibradas é que nós precisamos ponderar sobre as consequências. Quando a raiva vier, além de entender que nós podemos controlar, nós precisamos ponderar, a gente precisa pensar sobre as consequências de agir inadvertidamente. A Bíblia diz em Provérbios 29 e 22, o homem irado provoca muitas brigas e o de gênio violento comete muitos pecados. A Bíblia conta que conta um exemplo, que quem vai construir uma casa precisa fazer o que antes? Isso, precisa calcular. Precisa saber se ele vai dar conta de construir aquela casa. Da mesma maneira, são as consequências das nossas atitudes. Porque a nossa atitude, ela determina a nossa altitude, aonde a gente vai chegar. Então, nós precisamos ponderar sobre o que é que eu vou fazer e o que é que aquilo vai me dar de retorno. Sabe por quê? Nós precisamos pensar somente. Sabe qual é o grande problema do nosso desequilíbrio? A gente não pensa, gente. E nós precisamos aprender a pensar. A gente ensina os filhos, esquece de aprender, né? Já viu que a gente fala? Toda desobediência tem uma consequência. A gente não fala para os filhos, olha, se você fizer isso, vai acontecer isso. Se a gente falasse para a gente, né? Briga com tua sogra, para tu ver no Natal como vai ser a ceia. Tu vai ficar toda errada lá na mesa, vai ficar horrível, um clima péssimo. Se nós nos advertíssemos antes, nós ponderássemos antes, mas tem gente que não pondera. Aí faz assim, eu vou pagar. Já viu aquele ditado, eu vou dar o troco na mesma moeda. Sim, onde é que tem isso na Bíblia? Onde é que tem isso na Bíblia? Que você tem que dar o troco na mesma moeda? Não, você precisa ponderar sobre as suas consequências. Tem um autor que eu gosto muito, chama Tom Holliday. Ele diz assim, é menos provável que você fique com raiva se você perceber que sempre existe um preço agregado a ser pago no final. Toda vez que você pensar que tem um preço a ser pago pela sua atitude impensada, você não vai fazer.
Eu duvido 2 vezes você fazer. O problema é que a gente não pensa. Eu vi uma vez, a Joyce Maia, ela contou uma história que eu achei muito interessante. E a gente, às vezes, que lida com muita gente, né? A gente vive isso todos os dias. Eu confesso que eu vivo, muito mais na minha cidade, principalmente. Mas, assim, eu tenho que ter muito cuidado. Porque todo mundo tem um dia que está cansado. Todo mundo tem um dia que não está animado. Não é? Tem dia que eu quero entrar no shopping, eu quero sentar, eu quero jantar, eu quero comer, porque eu estou morrendo de fome. E eu quero ir para a minha casa. Não é? Não acontece muito, não, porque geralmente eu sou um pouco mais animada. Mas acontece, né? Mas, geralmente, nesses dias, a gente nunca vai fazer isso. Sempre vai ter uma pessoa que vai parar a gente na escada rolante, outra que vai parar na sorveteria, outra que vai parar no restaurante, outra que vai parar, enfim. E você vai falando com todo mundo, e glória a Deus, aleluia, sua barriga está ali roncando, mas prossegue. Porque se você não falar, misericórdia. E disse que Joyce Maia foi jantar. Quando ela foi jantar, a garçonete que estava atendendo ela estava toda atrapalhada. Gente, quem nunca pegou um garçom, uma garçonete atrapalhado na vida? Que você pede uma pizza de calabresa, ele manda de pepperoni. Né? Que você diz assim, olha, eu fui jantar uma vez, não foi aqui no Brasil não, mas a gente tem que dar graças a Deus pelos garçons no Brasil, porque eles são muito gentis, porque fora não tem nada disso. Gente, eu grávida, eu com fome, pedi uma massa de frutos do mar e disse assim para o garçom, eu quero essa massa sem o mexilhão, porque eu não gosto de mexilhão. E aí esperei, demorou, quando vem minha massa tão linda, só tinha mexilhão. Ele não entendeu, ele trocou. Ele tirou todos os outros ingredientes que eu queria e colocou só o que eu não queria. Aí eu disse, não, amada, você não entendeu, eu queria sem mexilhão. Gente, mas ele era tão delicado, mas tão delicado, que ele olhou com uma cara para mim que parecia que ele ia dar em mim. E saiu. Deu 2 minutos, ele veio e jogou meu prato assim, em cima da mesa. E todo mundo ficou assim, sem saber o que era que estava acontecendo. Nenhum pastor amigo meu que estava na mesa e fez assim... Não, gente, como vai perder o prato? Acho que ele deixou aqui. Gente, sem mentira nenhuma. Acredite em mim. Eu esperei 5, 10, 15, 20 minutos, 30. Vinha o prato de todo mundo. E eu lá, eu vou comer a minha comida aqui. Eu tenho fé e esperança em Deus. E aí eu não falei mais, porque eu era a única mulher que estava na mesa. Então o pastor foi super gentil, meu marido não estava. E ele disse assim, não, Thalita, eu vou falar com ele. E ele ia e falava. Eu acho que ele falou umas 2, 3 vezes. E o garçom fingiu que ia trazer meu prato. Não deu uma palavra. Depois de uns 40 minutos que ele não trouxe, eu disse, gente, esse homem não vai trazer, não? Eu acho que ele não está muito legal comigo. Eu vou comer só a massa. Tirei os mexilhões e comia só a massa. Gente, eu digo a vocês, se eu não tivesse comido a massa, eu ia ficar morrendo de fome. Porque o restaurante fechou e foi verdade. Ele não trouxe a minha massa. Não sei o que foi que aconteceu. Fiquei tão frustrada. Querendo comer uma massa, a pessoa na Itália querendo comer uma massa boa, comi só um macarrão. Eu digo, pois para na sorveteria agora, que eu estou grávida. Pelo menos um gelato eu tenho que tomar para compensar o meu macarrão terrível. Mas a gente passa por umas situações com os garçons. E Joyce Maia passou com uma garçonete. Ela estava toda atrapalhada e errou o pedido 1 vez, 2, 3, 4. E ela conta que ela já estava ficando irada. Ela estava ficando com raiva porque a mulher era lenta, era devagar e errava. E ela já não estava mais aguentando. E ela estava dizendo, minha filha, você é iniciante? A vontade dela era dizer isso. Minha filha, tem alguma coisa errada com você? Mas ela disse que respirou fundo. E disse, eu não vou fazer isso, né? Eu sou uma pessoa pública. Não vou fazer isso. Então, ela controlou a raiva e passou. Quando foi pagar a conta, a mulher trouxe a conta com erro também. Aí ela respirou fundo e disse assim, olha, está errada a conta, explicou e tal. Aí a moça disse, já quase chorando, me perdoe, Joyce. Olha só, é porque eu fiquei tão nervosa que eu estava te atendendo, que eu atrapalhei tudo, eu errei tudo. Nessa hora, acho que ela deve ter dado uma respirada funda, não foi, gente? Porque ela não deu um balo na mulher? Porque se ela tivesse dado, o sangue de Jesus tem poder. Só que o pior está por vir. A mulher disse assim, eu não sou cristã, mas eu assisto todos os seus programas. Gente, ela ia mandar uma alma para o inferno, se ela tivesse reclamado. E eu não ia. Ia mandar. Ia dizer, olha a mulher da televisão, tão boa, deu um bala em mim aqui por causa de um prato. Não era isso que ia acontecer?
Nunca mais a mulher ia querer ter Jesus na vida. Ia? Não. Por quê? Porque o problema não é a gente ter raiva. O problema é a gente precisa ponderar as consequências. Sabe por quê? Porque a gente sempre perde quando perde a paciência. Toda vez que você perde a paciência, quem perde é você. Não é a pessoa do outro lado que ouviu o seu grito. Quem perde é você. Porque você se torna uma pessoa desequilibrada. É por isso que nós precisamos pensar antes de falar. Provérbios 19:11 diz assim: a sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar ofensas. E controlar a raiva, gente, é em grande parte controlar a língua. É ou não é? Geralmente, nas mulheres é isso. Os homens, controlar a raiva é controlar a força, né? Que eles partem logo para agressão. A gente é logo a língua. Então, pondera sobre as consequências. Pensa bem antes de você falar. O que é que você precisa? Atrasa a sua raiva. Atrasa a raiva. Porque você vai sentir a raiva. Então, o que é que você faz? Quando você sentir, quiser falar, não fala. Diz assim, eu vou contar até 100. Respire, conta 1, 2, 3, 4. Depois de 100, eu garanto a você que você vai ter pensado o que você deveria e o que você não deveria estar falando. E você vai administrar melhor a raiva. Gente, tem um exemplo que eu sempre conto nas minhas ministrações. Se alguém já assistiu alguma pregação minha, provavelmente já ouviu. É o do botijão de água mineral. Alguém aqui já ouviu? Gente, toda família tem tarefas divididas, né? Geralmente as mulheres ficam com 98% das tarefas e os homens com 2%. Mas é dividida, né? Mesmo que não seja igualitariamente. Pois bem, na minha casa, os homens que estão aqui, por favor, lá atrás, me perdoem, mas eu preciso ser sincera, né? Jesus mandou ensinar a verdade. Pois bem, na minha casa, virar o botijão de água mineral é uma tarefa do meu marido. Claro, né? Dos homens, porque eles têm força. Então, eu nunca me preocupei com o botijão de água mineral. Até o dia que eu estava passando pela minha cozinha e vi o meu marido lavando o botijão de água mineral. E ele estava com uma buchinha, um detergente, com todo o cuidado, passando o sabão. Quando eu olhei, gente, o gargalo estava cortado. E ele estava com o maior cuidado com o sabão. Claro, porque o gargalo estava cortado. Eu olhei para ele, meu filho, você cortou o gargalo antes de lavar? Não, você lava com sabão, só depois você tira o gargalo. Aí ele, mas eu sempre fiz isso. Aí eu disse, meu Deus, eu estou tomando água com sabão esses anos todos da minha vida e não sabia. Eu disse, não, é mais fácil você lavar e só depois você corta o gargalo. Aí ele disse, pois, mas eu fiz sempre assim, nunca pensei nisso. Gente, na hora, eu respirei bem fundo, eu disse, pois está certo. Pois está certo. E fui para o meu quarto. A minha vontade era dizer, rapaz, nem para botar um botijão de água mineral. Não é? Porque talvez outra mulher fizesse isso. Eu nunca te pedi nada, rapaz, só botijão de água mineral, a pessoa nem passa... Porque tem mulher que faz isso, tem ou não tem? Só lá em Recife, né? Aqui não tem, não. Não, aqui em Goiânia eu ouvi dizer que não tem, não, que as mulheres são muito equilibradas. Glória a Deus. E eu fui, tá certo, tudo bem. Fui para o meu quarto. Não deu 3 minutos, ele chegou rindo no meu quarto. Meu Deus, bem que tu tinha razão, como foi que eu nunca pensei nisso? Pois é, né, os homens. Se eu tivesse dado um grito nele, ele tinha vindo rindo para o meu quarto? Ele teria admitido que ele estava errado? Eu tinha mexido na virilidade masculina, né? Ninguém erra. Mas esse é o problema, a gente não sabe ponderar as consequências. Então, toda vez que você tiver raiva, pondera. Pensa bem antes de agir. Pensa bem antes de falar qualquer outra coisa. Vai te ajudar a ser equilibrada. Terceiro, alivie sua raiva legitimamente. Como? Efésios 4, 26 e 27 diz assim. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. Você precisa colocar seu fio terra onde tem aterramento. Porque o problema é que a gente não alivia a raiva legitimamente. Aliviar a raiva, pastor, eu preciso aliviar. Todo mundo tem que aliviar, filha. Se você tem um sentimento, você tem que aliviar. Agora, tem que aliviar do jeito certo. E deixa eu te dizer, o modo como você alivia sua raiva, talvez você nunca sabia disso, mas eu vou te dizer, foi aprendido. Não nasceu com você, você aprendeu.
Geralmente nós aprendemos com os nossos pais, com as pessoas que a gente conviveu na infância. E a maneira como a gente alivia a nossa raiva é uma reprodução. Se sua mãe era aquela pessoa muito irritadiça, que gritava quando ela ficava com raiva, nós temos a tendência de gritar quando estava com raiva. Se sua mãe era uma pessoa mais mansa e aliviava a raiva de maneira mais generosa, então você tem essa tendência a isso também. Por quê? Porque é algo que nós aprendemos. Alguém foi seu modelo, talvez sua mãe, seu irmão mais velho, alguém de referência para você. E a raiva, na verdade, não é necessariamente pecado. A Bíblia diz em Jeremias 25:37, os pastos tranquilos estão devastados por causa do fogo da ira do Senhor. Até Jesus teve raiva. Mas o modo como você alivia sua raiva muda tudo. Deixa eu te dizer, o mundo te ensina que quando você tiver raiva, você tem que botar para fora, senão você vai ficar doente. Quem aqui já ouviu isso? Não é? Bota para fora essa raiva, senão você vai ficar doente. A impressão que dá é que a raiva é um negócio que está dentro da gente, não é? E, vou botar para fora e sai. Não existe reserva de raiva dentro de ninguém. Gostaria de te dizer. Reserva tem no combustível do carro da gente, não na gente. Se você bota para fora, vai nascer mais. Vai ter sempre uma raiva ali, porque ela se prolifera. E quanto mais você bota para fora, mais raiva você vai ter. Perceba quando você está com muita raiva, quando você começa a xingar e gritar todo mundo, você fica com o quê? Você fica com mais raiva ainda. Não é verdade? Se você estiver com bem raiva, você está ali pensando, mas eu não vou gritar com ninguém. Pois bem, mas se você começar a gritar, menino, parece que sua cabeça esquenta, não é? Por quê? Porque quanto mais agressivo nós formos, mais agressão nós teremos. Por quê? Porque a raiva não é uma reserva, ela é uma fábrica. Então, o que é que você precisa fazer? Você não pode suprimir a raiva. O que significa isso? Guardar a raiva dentro de você. Se você suprimir a raiva, você vai ficar com depressão. Você não pode guardar a raiva dentro de você. Nem você pode reprimir, fingir que ela não existe. Não estou com raiva, não estou com raiva. Não é? Tem gente que fica querendo ser zen? Não estou, não. É mentira isso, viu? Você está mentindo para você e vai ser problema lá na frente. Uma hora, minha filha, quando você explodir, vai ser pior do que aquela que dizia que tinha raiva. Então, não reprima, nem suprima. O que é que você precisa fazer? Você precisa confessar a raiva. Não é jogar a raiva para fora. É confessar. Esse é o caminho bíblico para colocarmos a mágoa para fora. Quando nós lemos o livro de Tiago, nós vamos perceber isso, que nós vamos ser curados quando nós confessamos uns aos outros. Então, você precisa confessar legitimamente a sua raiva. Você precisa falar da maneira certa. Você precisa dizer, eu estou magoada, chateada, frustrada. Você precisa falar da maneira certa. O problema é o seguinte, que a gente está na nossa casa. Então, acabou o leite do nosso filho. Acabou a fralda. A gente faz o quê? Liga para o marido. Ele está no trabalho. Quando você vier, traga uma lata de leite. Traga um pacote de fralda. Quando ele chegar, ele vai chegar, gente, com um pacote de leite com a fralda? Claro que ele não vai chegar. Ele não vai chegar. Se seu marido for o meu, ele vai chegar. Mas se não for, ele não vai chegar. Porque o meu marido, ele é exceção da regra. Eu digo a ele, meu Deus, ele parece mais a mulher. Porque ele é organizado, bonzinho, calmo. Mas assim, ele não é muito parâmetro. Então, eu tenho que sempre olhar para os homens contrários para poder falar. Mas, geralmente, ele vai esquecer. Lá em casa, quem esquece sou eu, né? Mas ele vai esquecer. Aí, o que é que você vai fazer? Você já vai estar estressada. Porque você queria o leite, não é? E você queria a fralda. E quando ele chegar, você vai dizer, rapaz, tu não é um pai que... Agora, se fosse para sua mãe, você tinha lembrado, né? Se fosse para sua cunhada, sua irmã... E a briga estava feita. Estava ou não estava? Resolveu o problema da fome da criança? E do xixi? Não. Então, você vai olhar bem profundamente para ele. Você vai confessar a sua raiva de maneira legítima. Você vai dizer, estou frustrada, chateada e decepcionada que você esqueceu uma coisa importante para a gente, para mim e para o seu filho. Comprar o leite e a fralda. Agora, por favor, pegue o carro, vá comprar e vamos resolver esse problema. Viu que você botou para fora a raiva? Do jeito certo. Legitimamente. Você disse a ele que ficou com raiva? Disse. Disse que ficou frustrada? Disse. Até disse que ele era incompetente, em outras palavras. Mas botou para fora. Do jeito certo. Não quebrou o relacionamento. Amém, gente? Em quarto lugar, reprograme sua mente.
Romanos 12, 2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu disse uma coisa para vocês, que a maneira como a gente coloca para fora nossa raiva foi aprendida. Não disse isso? Com certeza, quando eu falei isso, vocês pensaram logo quem ensinou a vocês. Pensaram ou não pensaram? Gente, me ajuda a pregar. Pensaram ou não pensaram? Quem aqui sabe dizer com quem você aprendeu a raiva? Não precisa dizer não, em nome de Jesus. Não faça isso não. Só levante a sua mão se você sabe dizer com quem você aprendeu a botar para fora a raiva. Pois bem. Aí você fica, pronto, pastora, tive um péssimo exemplo. Tem gente que já pensou assim, né? Tive um péssimo exemplo de como colocar a raiva para fora. Estou frita. Não, não tá. Por causa de Romanos. Nós podemos reprogramar a nossa mente. Ou seja, nós podemos desaprender o que nós aprendemos. Essa é a boa notícia do Evangelho de Jesus. O que a gente aprende errado, a gente pode desaprender. E o que a gente ainda não sabe, a gente aprende. Amém, gente? Então, olha para essa mulher tão linda do seu lado e diga assim: você vai desaprender hoje, amiga. Vira para outra e diz: hoje você vai desaprender. Gente, fala com vontade, fala como nordestino. Aquele seu jeitinho, fala para ela. Bora desaprender? Então, o que é que você vai fazer? Você vai deixar Deus dar um reset na sua vida. E você vai recondicionar a sua mente. A Bíblia diz: não se amolde, mas se transforme. Transforme pela renovação do seu entendimento. Ou seja, recondicione sua mente. Transforme sua maneira de pensar. Você precisa começar a renovar seus pensamentos e pensar em amor. Todas as vezes que nós temos pensamentos maus acerca das pessoas, nós precisamos trocar esses pensamentos. Porque a gente tem uma impressão errada de que os pensamentos vêm de forma involuntária. Foi o diabo que lançou essa seta na minha cabeça. Foi Satanás que botou esse pensamento. Não posso fazer nada contra isso. Pode. Você pode tirar o pensamento e pensar de outra maneira. Porque quem manda no que você pensa é você. É verdade ou não é? É verdade ou não é, minha gente? Então, você condiciona seus pensamentos. Toda vez que você pensar mal sobre uma determinada pessoa que te aflige, que te faz mal, seja ela quem for, um parente, um amigo, uma pessoa, que você estiver pensando: menina, mas fulano fez isso comigo. Você começar a remoer aquele pensamento mal sobre ela, aí você recondiciona seu pensamento. Gente, ela é uma pessoa digna de misericórdia e de amor. Olha a vida dela como é desgraçada. Não, sem querer saiu. Geralmente a vida de quem apuzinha o outro é desgraçada, mas é desgraçada porque ela também já sofreu, tá entendendo? Desgraçada no sentido dela pode não ter Jesus. Não é? Ela pode ser uma pessoa mal amada. Geralmente é assim, não é? Falta uma graça, ela é desgraçada. Faltou a graça. Favor de Deus na vida dela. Vocês me perdoem, gente, eu tô grávida de 6 meses. Tô enjoada. Esqueci meus remédios. Chupei umas 30 balas de café ali para Jesus me ajudar. Tomei uma sopa. Mas glória. Vamos voltar? Reprograma sua mente. Você vai pensar assim: poxa, passou um filme na cabeça. Glória a Deus, para tudo serve, né, gente? Nenhuma palavra volta vazia, né? Quando é de Deus. Quando é da gente, às vezes volta. Vamos apagar essa? Tira da filmagem. Não põe no YouTube, por favor. Não estou autorizada. Então, você reprograma sua mente. Aí vai você pensar o tanto que ela é ruim, tanto que ela é chata, tanto que ela é resmungando, tanto que ela fala mal de você. Pensa que ela também tem problemas. Pensa que talvez ela é uma pessoa que foi abandonada, traída, ferida. Ela está botando para fora o que ela sofreu. O que é que você faz com isso? Reprograma sua mente. E isso em todas as áreas da nossa vida. Quando a gente tem medo, desconfiança, falta de fé, a gente tem que reprogramar a mente. Quantas vezes nós estávamos em um grande desafio na nossa igreja? Um grande desafio. Né? Construímos a igreja, o terreno era muito grande, 20 mil metros quadrados, muitos milhões, muitas coisas para fazer. Eu ficava dizendo: meu Deus do céu, está vendo que a gente não vai conseguir um negócio desse? Por muitos momentos na minha cabeça eu pensei: não vai dar. Isso é coisa de doido, gente. Meu marido é um cara muito visionário além da medida. Eu acho que Jesus botou mais fé nele do que em todo mundo. Eu não consigo ter essa fé. E quando eu queria me desesperar e ter medo, eu dizia assim: não,
Eu tô entrando. Aí eu ficava imaginando, eita, meu Deus, minha sala vai ser tão bonita. Eu ficava imaginando minha sala. Eita, o ministério infantil vai ser assim. Porque eu estava reprogramando a minha mente com pensamentos de fé. Toda vez que o diabo dizia, não vai conseguir, eu dizia, estou olhando, olha como vai ser bonito. Oh, meu Deus, glória a Deus. Estou visualizando pela fé. Então, reprograma sua mente, sua maneira de pensar. E começa a pensar com amor. Não gaste tempo com os raivosos, porque senão você vai ficar raivoso. Porque raiva é contagiosa, tá? Então, pense em amor. Fica junto de gente bem amoroso, que Jesus vai te ajudar. Se você for muito esquentada, muito, esse é um conselho que eu te dou. Anda com gente mansa, para Jesus te ajudar. Porque se você é esquentada, andando com uma pessoa esquentada, vai ser perigoso. Muito perigoso. Amém, gente? Estou acabando. E, por fim, em último lugar, o que é que você precisa fazer para viver uma vida equilibrada? Deixa Deus te ajudar. Vira para a mulher que está do seu lado e diga assim, deixa Deus te ajudar. Não, mas fala com vontade de, você precisa. Deixa Deus te ajudar. Gente, Romanos 15, versículo 5 diz assim, o Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus. É Deus que pode nos ajudar. É Deus que pode fazer. E nós precisamos reconhecer a nossa dependência. Essa é a verdadeira grandeza na vida de um homem e de uma mulher. A verdadeira grandeza na vida de um homem e de uma mulher não é se achar perfeito, pronto, acabado. É reconhecer que é dependente de Deus. Que precisa de Deus para tudo. E assim precisa ser na sua vida. Quantas vezes nós estamos gritando, nós estamos chorando, nós estamos desequilibradas. Por quê? Porque não reconhecemos a nossa dependência de Deus e não nos aquietamos no colo do Pai. Um bebezinho, quando ele está chorando, berrando e batendo as pernas, se a mãe pegar com todo amor e abraçar, e acalmar e der o amor que aquela criança precisa, você percebe que ele vai se acalmar? Às vezes é assim com a gente está gritando, a gente está estressado, porque Deus está querendo nos amar, nos abraçar, nos dar do seu cuidado, e nós não estamos querendo depender de Deus. Então, Deus é a resposta. Seja amado por Ele, se deixe ser amado, deixe ser cuidada por Deus, porque Deus nos ama e Ele sabe conduzir a nossa vida. Não somos nós, não são nossos talentos, não são tanto de curso, de palestra que a gente faz, que vai nos ajudar a sermos melhores e mais equilibradas. É ouvirmos a palavra de Deus, colocarmos em prática e dependermos dEle para isso. A gente pode saber o beabá todo, não é? Gente, se você me der um livro de receitas, eu posso fazer. Vai ficar igual quem tem talento? Nunca. Porque Deus não me deu talento para cozinhar. Eu sou uma desgraça cozinhando. Terrível, terrível. Mas eu não tinha receita. Não coloquei a receita em prática. Mas não adianta ter a receita. Adianta, gente. A gente precisa depender de quem pode nos ajudar. E só Deus que pode ajudar uma pessoa. Foi Ele que deu o dom, não foi? Ele deu algumas pessoas. Então, as pessoas que Ele deu, têm que fazer. Não eu. Não é verdade? Mas deixa eu te dizer, o dom de amar Deus deu a todos. Para de dar desculpa. Porque o dom de perdoar, de amar, de ser paciente, Ele deu a todos nós. Os talentos específicos, Ele deu a alguns. Mas os frutos do Espírito, Ele deu a todos. Você percebe isso? Que Deus deu os frutos do Espírito a todos. Os talentos, Ele deu a uns. Uns sabem falar mais que os outros. E assim sucessivamente. Então, você tem. Você só precisa depender dEle, pedir a ajuda dEle, ficar como um bebezinho no colo dEle, e ao invés de gritar e ficar com ira por causa do que fizeram contra você, se aquieta nos braços do seu Pai. Pondera, pensa as consequências, né? Alivie sua raiva legitimamente, da maneira correta. E assim, deixa eu te dizer, você vai construir um mundo melhor, uma família melhor. A vida dos seus filhos vai ser melhor. Nós precisamos pensar, que geração nós estamos criando? Tantas crianças, eu tenho pena das crianças hoje em dia, porque são muitas mães irresponsáveis. Eu sempre digo, tem muita mulher aí querendo ter filho, mas não está querendo ser mãe, porque ter filho e ser mãe é diferente, gente. Tem mulher frustrada, com raiva, e joga toda a raiva numa criança.
Você está frustrando a vida futura do seu filho? Não. Se você está com raiva, pega a sua raiva e alivia legitimamente. Não no seu filho. É muita violência contra as crianças. As mães gritam, batem de maneira agressiva. Não, Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para sermos apaziguadoras, equilibradas, para amarmos. Criança vai fazer coisa errada, gente. Vai derrubar o suco. Elas vão gritar, elas vão arengar. Tu nunca fizesse isso na tua vida? Aí tu fica para morrer, para matar uma criança, porque ele tirou 6,5 em física. Sim, tu tirasse 10 toda a vida em física. E quer exigir que teu filho tire? Não é. Por tão pouco a gente se estoura. Minha filha, o que é que você usou da física hoje na sua vida? Porque eu não sei nada. Nunca usei seno e cosseno, pastora. Nunca. Não sei para que a gente exige que nossos filhos sejam PhD em matemática. E se ele não for um matemático, gente? E se ele for uma psicóloga, uma organizadora, sei lá, tantas outras profissões, precisa disso. Aí a gente fica se matando, destruindo toda a nossa raiva em cima de uma criança porque ela não sabe usar um compasso? Não, filha. Releva. Ele vai passar no vestibular, e vai passar, e vai fazer outro curso, enfim, vai ser bem sucedido naquela área. Amém? Agora você está se desgastando por nada. E está acabando com seu filho também. Então, quando você tiver bem raiva dele, porque as crianças fazem raiva, gente. Não é? Você respira fundo e diz: o que é que eu vou jogar na vida do meu filho? Raiva ou amor? Frustração ou compaixão? E aí você vai viver uma vida diferente. Você vai reprogramar sua maneira de pensar e você vai ser a mulher que Deus sempre sonhou que você fosse. Amém? Você pode ficar em pé no seu lugar? Prometi que eu ia terminar rápido. Não cumpri muito não, mas foi mais rápido do que hoje de manhã. Então, eu queria que você fechasse seus olhos. Eu vou fazer só mais uma última oração. E eu queria que você fizesse uma avaliação da sua vida nesse momento. Você ouviu tantas palavras, todos esses dias que falavam sobre vivermos uma vida equilibrada. Você ouviu falar sobre se manter equilibrada, apesar das ofensas que as pessoas falam, das coisas duras e difíceis que elas dizem para nós. Você ouviu como se manter equilibrada quando as coisas ruins baterem na nossa porta, né? Termos um coração humilde, quebrantado, não perdermos a simplicidade da vida. E você também ouviu de maneira prática o que você faz para você aliviar a sua raiva de maneira legítima, para você viver uma vida com mansidão, com longanimidade, com um ânimo longo. E você sabe que tudo que você precisa já tem em você. É Jesus. É o Espírito Santo que habita em você. Está aí dentro de você. Você já é capaz para isso. Você só precisa depender de Deus e colocar para fora tudo que Ele já te deu. Todo o amor que Ele já derramou sobre você. E se você diz: pastora, eu acho que eu não tenho esse amor, vai para o colo que você recebe. Fica lá quietinho, que você vai receber o amor e a graça suficiente para colocar para fora o amor e a graça que você precisa. Porque quando nós somos espremidos, sai o que tem no nosso coração. Se sai raiva, é porque nós estamos cheios de raiva. Se sai amor, é que nós estamos cheios de amor. E nós precisamos beber da fonte do amor, não da fonte da raiva. Isso significa que nós precisamos beber mais de Jesus. Porque Jesus foi amor. Foi o maior exemplo de alguém equilibrado, manso, humilde, de coração, sensato. As pessoas olhavam para ele e diziam: expulsa demônios por Beelzebul. É falso profeta. Até os que o amavam, o negaram, venderam, traíram. E Jesus se manteve equilibrado em todos os momentos. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Então, se Ele é o nosso Pai, nós somos filhos, precisamos imitar o nosso Pai. Temos essa capacidade porque Ele nos capacita para isso. Eu quero que você feche seus olhos e diga: Deus, me perdoa se até hoje eu tenho agido de forma insensata, desequilibrada. Eu tenho colocado minha raiva de forma grosseira com meu marido, com meus filhos,
com a vizinha, com os meus parentes. Por qualquer coisa eu grito, jogo as coisas no chão, bato a porta. Quando esse não é o comportamento de alguém que segue, que ama Jesus. Diga: Deus, eu te peço, me ensina, Senhor, a colocar o amor verdadeiro que eu já recebi do Senhor para fora. Que eu seja sensato o suficiente para pensar antes de agir e para agir da maneira que o Senhor agiria, para fazer a escolha certa e para que todos possam olhar para mim e ver Jesus em mim. Que nós possamos ser como a mulher virtuosa que seus filhos e seu marido a louvam, dizendo: existem muitas mulheres boas no mundo, mas a minha mulher é a melhor de todas. Os filhos se levantaram e disseram: existem muitas mães boas no mundo, mas a minha mãe é a melhor de todas. É essa mulher que nós queremos nos tornar, Senhor. Nós queremos cada dia crescermos em amor, em graça, em paciência, em longanimidade, em benignidade, em fé, em alegria, em leveza. Queremos viver a vida que agrada a Ti. E que em nome de Jesus o Senhor ache em nós, como pediu Davi, um coração puro, um coração íntegro, um coração que ama e que faz a diferença. Senhor, faça de cada mulher dessa que esteve esses dias aqui nesse encontro uma mulher que faça a diferença. Que todas as pessoas na rua possam ver Jesus em nós. Que elas possam olhar para nós e identificar: ali vai uma mulher sensata, uma mulher cheia do Espírito Santo. Que os nossos filhos possam nos imitar. E que nós possamos criar e gerar uma geração que vai mudar o mundo com o amor de Jesus. Nós te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.